Oiê, aqui é a Paty Leda de Sublinhando e eu vou tentar deixar o vídeo de hoje bem didático, porque eu vou explicar um pouquinho de como funciona o Illustrator, um tutorial meio do começo ao fim, sobre ferramentas básicas e tudo que você precisa saber sobre esse software de edição. Mas antes, não esquece de já se inscrever aqui no canal e deixar seu like aqui no vídeo. Antes eu vou explicar um pouquinho o que é o Illustrator, porque sempre que eu posto desenhando alguma coisa lá no Instagram, inclusive se você não me segue, segue lá, sublinhando. Mas sempre que eu posto alguma coisa ilustrando, eu sempre recebo a pergunta de qual aplicativo eu tô usando pra fazer esses desenhos. E, gente, o Illustrator não é um aplicativo, ele é um software de edição da Adobe. É um software pra você fazer imagens vetoriais. Ele parece ser um bicho de 7 cabeças pra muitos de vocês, eu sei, porque pra mim também já foi. Eu tive muita dificuldade pra me acostumar com ele, mas depois que eu entendi como ele funcionava e pra que ele serve, eu acho que me identifiquei mais com ele pra criar meus desenhos do que com o Photoshop. Uma dúvida que eu sei que muitos de vocês devem ter é se é um software pago ou não. E sim, eu pago, na verdade eu pago um pacote que chama Creative Cloud. Ele envolve vários programas da Adobe, tem ali Photoshop, Illustrator, Premiere, que é para edição de vídeo, After Effects, Lightroom, tem 1 milhão de softwares. Eu acho que você consegue fechar pacotes de acordo com os softwares que você mais usa. No caso, eu fechei um super pacotão, porque uma das vantagens, né, que a gente viu em adquirir esse pacote foi porque eu e o Lucas a gente usa. Então, eu uso mais Illustrator e Photoshop, e o Lucas usa muito Premiere para edição de vídeo e o Lightroom para edição de foto. A gente viu muita vantagem, a gente tem uma assinatura e os dois conseguem usar simultaneamente os programas. A gente paga 140 por mês, é meio caro, mas acaba valendo muito a pena, porque, enfim, muitas vantagens. Eu sei que muitos de vocês aí ou já testaram ou tem. Eu também já tive o programa craqueado, isso é muito errado, mas vou falar um pouco sobre isso, porque eu sei que é um pacote caro de se pagar, 140 por mês, mas a gente viu muita vantagem nisso, porque além dos dois estarem usando ali os programas, são versões sempre atualizadas, tipo, sei lá, todo mês tem uma atualização de algum software e são sempre melhorias que acrescentam bastante para aquele software. No site da Adobe você também tem acesso gratuito a vários brushes que eles disponibilizam. Então, no meu caso, o Photoshop, eu não sei se Lightroom e outras softwares, porque eu não uso tanto, se tem essas vantagens também, mas o Photoshop tem muito brush incrível, tipo, brush muito legal pra você baixar gratuito pra quem é assinante desse Creative Cloud. Illustrator também, eu acho que tem algumas coisas, mas enfim, são só vantagens que eu vejo em assinar o pacote. Tem também, o Lucas acabou de me lembrar, que tem algumas fontes pra você baixar, e eu lembrei também aqui, em design, às vezes eu uso em design pra montar umas apresentações, tem umas apresentações já semi-prontas, e que são muito de bom gosto, sabe? Não são aquelas coisas meio bregas. E eu acho que é muito bom isso. O Lucas também falou que tem tipo um pacote de tipo um Shutter, né? Chama Adobe Stock. Esse daí eu não conheço, mas enfim. Muitas vantagens. Eu já tive craqueado e é muito trabalhoso. Eu nunca consegui instalar no meu Mac. Quem instalava era o Lucas. Agora ele tá pagando, não prende a gente. Mas é porque é muito difícil, tem que baixar um negócio, enfim. E aí, tipo, se formatava o computador, você perdia. Aí tinha que baixar de novo. Meu, mó trabalheira. E aí a gente cansou dessa vida ilegal e a gente tá pagando agora. E outra coisa que eu acho bom, eu não sei se as versões craqueadas têm isso, mas, por exemplo, o Illustrator, se o programa fecha, tipo, se cai energia, ele salva automaticamente, então você consegue recuperar seu arquivo. Eu lembro que antigamente, pelo menos, quando eu tinha craqueado, acabava a luz, eu queria me matar. Que é muito difícil a gente ficar salvando toda hora, né? Isso é um erro muito comum nosso, mas enfim. Era isso que eu queria falar sobre vantagens e desvantagens. É um pouco caro, mas tem vantagens infinitas. Aí agora, por que eu uso o Illustrator? Por que o Illustrator e não o Photoshop? Eu quero muito fazer um curso de pintura digital no Photoshop, porque eu ainda não tenho muito conhecimento de brushes, etc. Mas o Illustrator eu já consegui me adaptar legal, e eu gosto muito de criar imagens vetoriais, porque quando você cria um vetor, você consegue aumentar e diminuir ele sem perder a qualidade. E pra mim isso importa muito, porque eu consigo reutilizar vários elementos das minhas ilustrações em outros
outros desenhos, ou sei lá, se eu quero imprimir um print, se eu quero fazer uma camiseta, não sei, dando uma exposição assim, eu consigo aumentar e diminuir essas minhas ilustrações que eu já fiz, sem perder nenhuma qualidade. Isso é ótimo. O que eu faço muito, eu crio muito cenário e às vezes eu preciso colocar uma plantinha aqui, alguma outra coisinha, e aí eu consigo pegar algumas ilustrações de outros desenhos que eu fiz. Não sei se dá pra entender, mas eu consigo reaproveitar. E pra mim isso é ótimo, porque no Photoshop você pega camadas e às vezes você não faz em camada diferente. É muito trampo, enfim. No Illustrator é bem mais simples. Eu me encontrei lá e eu acho ótimo. E era isso que eu tinha que falar sobre o Illustrator, pra vocês entenderem o básico do básico. Eu vou mostrar agora pra vocês no computador como que cria um arquivo do zero, como que eu abro um arquivo no Illustrator, mostrar todo esse processo. Eu vou focar mais nisso, não vou focar na ilustração em si. Depois eu posso fazer vídeos ensinando passo a passo de uma ilustração, mas eu vou focar mais nessa parte e também mostrar até o ponto que eu finalizo o desenho, levo pro Photoshop, salvo pra postar nas redes sociais e posto nas redes sociais. Então é isso, vem comigo, não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso. Bom, agora eu vou mostrar como que eu crio um arquivo no Illustrator. Isso é bem básico, mas como tem muita gente que tem muita dúvida em como começar, eu vou mostrar desde o início, então. Primeira coisa, você clica aqui, você vem aqui em Create New. Quando você abre o Illustrator, aparecem seus arquivos, os últimos que você mexeu. Aí você vem em Create New ou você dá Command N. E aí ele vai aparecer essa telinha de New Document. E eu sempre crio minhas imagens no tamanho 1000 por 1000 pixels, mas você pode criar o tamanho do arquivo que você achar melhor. Eu geralmente crio quadradinho assim porque eu tô acostumada. Mas uma coisa boa do Illustrator é que quando você cria um arquivo, ele não delimita esse espaço que nem o Photoshop. Você consegue avançar pro meio da tela, pra onde você quiser. Eu nunca fico nesse formato, na verdade, eu sempre venho pra cá, pra área cinza. Mas enfim, é isso. A partir de agora, então, eu vou mostrar como que eu crio as minhas ilustrações no Illustrator. Eu nunca fiz aula sobre isso, então o que eu vou mostrar pra vocês, o que eu tô ensinando aqui, é o que eu tô acostumada a fazer. Posso estar falando alguns nomes errados, então, por favor, me corrijam, só sejam gentis comigo. O jeito que eu crio não quer dizer que tá certo ou que tá errado e que você deve fazer desse jeito. É simplesmente eu tô compartilhando como eu faço as minhas ilustrações pra quem tem curiosidade de saber. E eu espero que ajudem vocês. Eu gosto muito de criar um novo brush pra começar. Eu não desenho direto no lápis, eu gosto de ter uma texturinha. Então eu venho aqui em Paint Brush Tool, ou B, eu clico na ferramenta B. E aí eu venho aqui e crio um New Brush, Calligraphic Brush. Como eu tenho a mesa digitalizadora, se vocês não viram o vídeo, tem vídeo no canal falando sobre ela. Eu gosto de variar a pressão, então se eu coloco mais pressão ele fica mais grosso. Se eu diminuo a pressão na própria caneta, ele fica um traço mais fino. Eu geralmente deixo aqui o tamanho da ponta do meu brush em 3 e deixo a variação para 3. Isso quer dizer que ela pode aumentar até 3 pontos. Não sei se deu pra entender isso. Aqui você consegue mudar também se você quer ela mais redonda ou com a ponta mais chanfrada. Eu sempre deixo redondinha. E você consegue mudar o ângulo dela também. Mas eu sempre deixo, quando eu crio um brush, eu sempre deixo nessas variações. Eu só mudo a pressão e deixo ali em 3 ou em 4. E se você quiser, você pode criar um nome. Eu vou criar aqui como sublinhando. Ó, testando aqui a nossa brush. Eu vou traçar um traço bem fino aqui na table, na mesa digitalizadora. Ela fica mais fininha. E agora ela bem grossa, só colocando a pressão, variando a pressão. Então, se eu for começar um bem fininho e quiser pôr mais pressão, mais fino, mais pressão, você consegue fazer isso tranquilamente. Como o foco desse vídeo não é o processo da ilustração em si, eu vou acelerar algumas partes desse vídeo pra não ficar tão cansativo. E eu vou criar aqui uma ilustração mais simples, só pra ilustrar pra vocês o processo todo, enfim. Eu geralmente não faço meu desenho nessa zona aqui. Eu crio um fundo, faço um fundo colorido ou fundo branco. Eu vou fazer aqui um fundo rosinha pra vocês verem a diferença daquele lá. E eu gosto muito de postar meus desenhos na vertical. Não gosto muito de postar quadradinho e nem na horizontal. Prefiro na vertical, então eu crio aqui uma simulação do que seria o tamanho do meu desenho mesmo. Depois eu posso aumentar, posso mexer nisso, não tem nenhum problema. É só pra ter uma base pra começar meu desenho. Pra quem viu meus vídeos antigos, viu que eu fazia tudo num layer só, mas eu descobri essa maravilhosa
maravilhoso mundo das camadas. E aí aqui no Illustrator eu geralmente faço camadas diferentes, então faço uma camada pro fundo, clico ali no cadeadinho pra ele ficar bloqueado, crio uma outra camada pra fazer só o contorno da minha ilustração e depois eu crio uma camada só pra pintar, fica muito mais fácil. Então vou começar aqui a ilustrar. Eu pego o brush e faço os traços normais, como se eu estivesse desenhando no papel mesmo. Bom, pra dar zoom você só aperta, eu tô mais acostumada a usar meus atalhos, então command de mais pra dar mais zoom e command de menos pra dar menos zoom. Se você tá no Windows, eu não sei o que corresponde ao command. Pode ser o Ctrl, eu acho que é o Ctrl. Eu sempre faço, tipo, o primeiro traço com o brush. E quando eu sei já que forma ele vai levar, eu seleciono ele, eu aperto o atalho V, que quer dizer essa seleção Selection Tool. Então eu tô mais acostumada a usar os atalhos do que ficar levando o mouse lá em cima. E aí eu seleciono essa parte e venho aqui com o lápis, que o atalho é o N, você aperta o N. E aí eu vou levando esse traço aonde eu quero. Nesse caso aqui, ele não pega a pressão da caneta, ele só pega a pressão se eu uso o brush pra desenhar. Como é uma coisa mais retinha que eu vou fazer, eu prefiro desenhar com lápis. Terminei aqui a ilustração, fiz um desenho bem básico, rapidinho. Uma coisa muito importante, não esquece de salvar seu arquivo. Por mais que esse Illustrator, essa versão que eu tô usando, ele recupera arquivo, eu sempre fico com o pé atrás e sempre vou dando Command S. Então você pode vir aqui em File, Save As, ou você aperta Command S que ele salva sozinho, salva automático. E aí você salva no destino que você quiser salvar. Vou salvar aqui como celular. Deixa o arquivo salvo como .ai mesmo e clico em salvar. Pronto, só isso. E aí, por exemplo, se eu mexer mais alguma coisa, se eu deleto isso, é só você apertar Command S que ele vai salvando em cima desse arquivo que você criou. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trancar essa camada também aqui na parte de layers. E crio uma nova camada embaixo dessa camada que eu fiz o traço pra poder colorir. Tem vários jeitos de colorir, vocês já me mandaram por comentário num vídeo que eu fiz de ilustração falando que dá pra você selecionar tudo, mas uma coisa que é um erro meu, ou sei lá, eu sempre deixo alguns pontinhos em aberto sem querer, e aí eu acabo, não tem como eu fazer daquele outro jeito que você só seleciona e pinta tipo com baldinho assim, não sei explicar o que eu tô querendo dizer. Eu acho mais fácil, já me acostumei, quem sabe mais pra frente eu faça desse outro jeito, mas por enquanto eu contorno de novo e só preencho a cor. E aqui eu tô usando a ferramenta, a Pen Tool, eu tô usando ela porque como eu criei muita forma geométrica, eu acho que é mais fácil mexer com ela pra contornar, mas facilmente eu faria isso com a ferramenta do lápis também. E aí eu venho aqui e seleciono a cor. E aí eu vou fazer isso pra colorir meu desenho inteiro. Colorir o desenho, ficou bem simples, bem rapidinho. E aí eu vou levar ele pro Photoshop pra salvar e postar nas redes sociais. Eu desbloqueio só o fundo, então eu acho que esse fundo tá um pouco grande pra ilustração que eu fiz. Eu vou reduzir ela um pouquinho. Mas eu gosto sempre de manter ela na vertical mesmo. Aí eu desbloqueio o fundo, copio e abro o Photoshop. Bom, abri aqui o Photoshop, eu tava com essa ilustração sem querer aberta. A mesma coisa pra abrir um arquivo novo no Photoshop. Ou você vem em File, New, ou você dá Command N.
E aí, quando você leva pro Photoshop, ele já reconhece o arquivo que você tá copiando. Tipo, ele reconhece o tamanho desse arquivo. Esse fundo aqui rosa, ele tem 725 por 932. O que eu faço sempre? Eu sempre mudo a resolução para 300. Presta atenção se o modo tá em RGB. Como eu não vou imprimir essa imagem, então a gente deixa em RGB, porque são cores para a internet. Isso é uma coisa meio técnica demais para explicar, mas sempre deixa em RGB. CMYK é quando você vai imprimir alguma coisa. Mas RGB, ele preserva as cores que você tá usando, e como vai ser só redes sociais, então pode manter. E aí eu clico em Create. Eu gosto sempre, isso é uma coisa minha, de deixar os arquivos maiores do que você vai postar no Instagram. Porque eu tenho essa neura de que o Instagram, ele diminui muito a qualidade dos arquivos. Então eu tento deixar o maior que eu posso. O formato pra você postar no Instagram, na vertical, o máximo que você consegue, decora esse número, é 1080 por 1350. Aí o que eu faço? Eu venho aqui em Image Size, e ele tá menor do que esse arquivo que eu mencionei pra vocês. Então eu geralmente ponho aqui 1080 pra ver se tá dentro, tipo, tá um pouco mais, porque eu falei que é 1080 por 1350. Então, vou deixar assim, porque a minha imagem, ela tá, tipo, não vai cortar, sabe? Ele vai ficar, tipo, cortar só um filetinho quando eu levar pro Instagram. Então, eu copiei, já tava copiado esse fundo rosa. E aí, quando você for colar no Photoshop, você coloca sempre como Smart Object, porque aí ele vai reconhecer que é um vetor. Se você coloca como pixel, ele vai reconhecer como se fosse tipo um JPEG, e aí você perde essa função vetor do seu arquivo. Aí eu venho aqui, volto aqui no Illustrator, tiro o cadeadinho das duas camadas, dessa camada aqui do traço e essa camada aqui que é só o colorido. Seleciono tudo, dou Command C, que é copiar o arquivo, e levo tudo no Photoshop como Smart Object também. E aí eu reduzo, eu coloco do tamanho que eu quero. Aí eu coloco meus créditos, porque eu não sou boba, né? Vocês também têm que colocar o crédito de vocês. E como é um vetorzinho, eu sempre copio de alguma outra imagem que tá em aberto. E coloco aqui na imagem. E só isso, meu desenho está pronto. E aí, como que eu salvo isso pra postar no meu Instagram? Primeiro de tudo, eu gosto de salvar o PSD. Não precisa, porque você tem ali o arquivo do Illustrator, mas eu sempre salvo, então Save As. E pra quem não sabe, quando você salva um arquivo .psd, quando você abre de novo esse arquivo no Photoshop, você consegue preservar todas as camadas e tudo é editável dentro dele. Aí pra salvar, pra eu postar no Instagram, vem aqui em File, Export e Save for Web. E aí ele vai abrir essa janelinha aqui. Quando ele abre aqui, eu sempre deixo nessa definição de PNG 24. Eu acredito que PNG ele seja melhor pra você postar nas redes sociais. Eu já li isso em algum lugar. Eu sempre deixo em PNG e a qualidade fica ok, eu acho. Não fica maravilhosa, mas fica super boa. E é isso. E aí eu venho aqui, eu confiro se o tamanho tá certo, tá tudo certo. Tá lindo o arquivo. E dou um save. Aí eu salvo aonde eu quero salvar no meu HD. E pronto, tá pronto. Aí você vem, eu venho aqui no Finder, venho no meu HD, procuro o arquivo, achei meu arquivo, ele tá aqui lindão. E o que que eu faço? Como eu tenho iPhone e o meu computador é da Apple também, eu consigo transferir o arquivo por AirDrop, que é uma coisa que facilita muito. Antes eu me mandava por e-mail o arquivo, e aí agora é só mandar por AirDrop, ele vai chegar no meu celular. Chegou aqui no meu celular, abre o Instagram e pronto! Aí é só arrumar aqui e, gente, é isso. Não tem segredo nenhum. Eu acho que eu consegui mostrar pra vocês o básico. Eu sei que tem muita gente que tem, tipo, medo, tem receio de clicar ali no Illustrator pra abrir um arquivo. Então, eu acho que esse tutorial, ele foi bem do início ao fim, de como fazer um arquivo, de como montar uma ilustração, preparar ali o terreno. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. Me falem se ficou alguma dúvida, comenta aqui se vocês não entenderam alguma parte do processo. Mais pra frente eu pretendo gravar vídeo mostrando o mesmo processo de ilustração e comentando mais sobre isso. E então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!